E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer, a segunda parte do vídeo em colaboração, em parceria com o Roberto, que foi o vídeo falando sobre o amor. Eu já tinha feito a parte 1, por favor, quem não assistiu, por favor, puder lá dar uma olhada na parte 1 para poder ter a continuidade aqui nessa segunda parte. E lembrando sempre que o pessoal que gostar do vídeo, por favor, dê um like aí, dê um joinha, porque isso ajuda pra caramba o canal aqui nosso. Dá um estímulo aí pra gente continuar sempre produzindo mais material, mais novidades para vocês. Então, dando continuidade ao assunto do amor, sobre a perspectiva mais racionalista, sobre a perspectiva ateísta, nihilista, é um posicionamento racional, diante dessa emoção, desse sentimento humano tão importante, todas as épocas aí da humanidade, mas que como tudo tem que evoluir. O amor também, como tudo evolui na vida, como tudo evolui de um aspecto mais primitivo, mais emocional, mais instintivo, o amor também não pode prescindir dessa evolução, senão onde nós vamos chegar, porque o amor de hoje em dia ainda é um amor instintivo, é um amor ainda baseado puramente em emotividade, em territorialidade, em sensualidade, em cobranças. É um amor sempre condicionado a várias questões, a vários interesses. Então, eu vou levantar mais uma pergunta aqui que o Roberto fez para mim. Ele fez várias, então é um assunto bem complicado e complexo. Eu vou tentar aqui fechar esse assunto nesse vídeo, porque na realidade eu teria que fazer vários vídeos sobre isso, mas eu não vou me estender muito para não ficar uma coisa extenuante e cansativa. Então vou tentar fechar o assunto aqui nesse vídeo. Então vamos lá, ele fez uma pergunta: a razão atrapalha o amor ou ajuda? Olha só que interessante, eu já toquei nisso no outro vídeo, no vídeo anterior. Obviamente que a maioria das pessoas vão exatamente falar que a racionalidade atrapalha o amor. Pensar demais atrapalha. Tem a questão das almas gêmeas, tem a questão de que se acredita de que uma pessoa nasceu para outra, e todas essas fantasias, todas essas ilusões criadas que fazem com que geralmente a maioria dos relacionamentos sejam mal sucedidos, porque as pessoas embarcam para os relacionamentos de cabeça, sem pensar, sem investir, sem criar estratégias para esse relacionamento, porque todo relacionamento, seja ele de amor, ou seja ele de uma sociedade com alguém, qualquer tipo de relacionamento, ele tem que ter posturas bem definidas, ele tem que ser pensado, que ali num relacionamento somente de duas pessoas, existem duas pessoas diferentes, com interesses muitas das vezes diferentes. Então, quando se embarca numa relação, tem que se olhar várias nuances dessa relação, várias variantes nessa relação. Então tem que se pesar muito para saber se vale a pena, e daí você poderia, muitas pessoas querem saber mais do aspecto emocional. Eu gosto, eu acho lindo, eu acho linda, é tudo para mim, e é exatamente com o mesmo pensamento que existe na religião. O amor a Deus, um amor a uma entidade fictícia, um amor incondicional, uma coisa que você não conhece, que você não define, que você não simplesmente idolatra porque você foi ensinado dessa forma, ou porque você tem uma carência. Carência também é uma questão importante. As pessoas partem para as relações por carência. Elas não partem para relações para compartilhar ideias, compartilhar vivências. Não, ainda existe o pensamento de que da tal da alma gêmea, de que você tem que arrumar alguém para te completar. Você está sempre incompleto, você está sempre buscando deuses, amar a deuses, amar a Messias, o amor incondicional por Jesus. A palavra de Deus, lá, a Bíblia, a suposta palavra de Deus, a Bíblia fala o quê? O próprio Jesus, para quem não leu a Bíblia, deu uma lida lá, o assunto aqui é amor, tem tudo a ver com religião, porque a religião prega o quê? O suposto amor incondicional, um amor irracional, um amor sem medida, tudo isso. Então o próprio Cristo lá fala que quem amar mais seus filhos, sua esposa, seus familiares do que a ele,
não vai ganhar o paraíso, não vai chegar ao reino dos céus, ele está condenado. Porque você tem que amar, mas né, tem passagens bíblicas em que a pessoa, Isaac, se eu não me engano, tentado a matar o próprio filho para provar seu amor para Deus. Então, coisas absurdas, né? Então, esse ideal de amor, ele vem muito construído através da religião. O ideal de casamento, né? Por que o casamento religioso não é uma prisão? Né? O indivíduo, ele vive enclausurado uma vez que ele casou, né? Deus está olhando para a relação dele o tempo inteiro, e ele vive obrigado, ele vive dentro de regras, de obrigações morais, absurdas, ele não tem mais vida própria. Né? Existe hoje, por exemplo, no Facebook, as pessoas, muitos casais não têm vida própria. Os casais se cobram que tem um Face junto. Né? Você não pode mais ter vida própria, ter sua própria individualidade. Isso vem da religião. A religião fala, o homem e a mulher, uma vez que se casam, são um. Ninguém é um, isso é um absurdo. Né? Ninguém é um com o outro, ninguém faz simbiose com o outro. E é por isso que os relacionamentos não dão certo. E quando dão, e quando perduram, é por hipocrisia na maioria das vezes. Né? As pessoas... A religião também não permite controle de natalidade. Né? Está lá escrito, crescei-vos e multiplicai-vos, não permite o aborto. Né? Várias situações onde o que acaba? O indivíduo acaba se enredando numa situação, né? O casal, porque o casamento na base da religião ainda é para procriação, ainda é simplesmente para você... É um sexo autorizado, né? Que também é ridículo, né? Antes se viu a religião ter condições de autorizar alguma coisa, um suposto Deus ou sacerdote, dizer para mim o que é autorizado, o que não é autorizado na minha vida sexual. Eu não preciso casar para ter sexo autorizado, prostituição autorizada. Muitos casamentos são prostituição. Né? Muitas mulheres ainda hoje se submetem a maridos por questão financeira. Os próprios maridos não se interessam que as esposas cresçam, trabalhem, tenham o seu carro, tenham a sua individualidade, porque é a questão territorial. Né? Mulher minha dentro de casa. Entendeu? Se sair para a rua vai me trair. Então, é o típico pensamento medieval, patriarcal, né? Tipo pensamento sacerdotal, eclesiástico, de controle. Então a base da família no aspecto religioso é exatamente esse. É uma prisão da consciência, né? Baseado em pura moral hipócrita, né? Em controle genital, que é exatamente isso. Você não pode olhar para o lado, você não pode ter mais vida. Então é felizes para sempre, ou infelizes para sempre. Né? Quase na maioria das vezes infelizes para sempre. Né? Então é a resposta dessa pergunta se a razão atrapalha o amor ou ajuda. Obviamente que a maioria das pessoas, como eu disse, vão acreditar que atrapalha. Né? Porque as pessoas não são regidas por razão. As pessoas não são regidas por raciocínio lógico. Raciocínio lógico as pessoas usam para ganhar dinheiro, usam muitas das vezes nas tecnologias, né? no pragmatismo, aí, no dia a dia. Mas quando chega nas questões mais essenciais do ser humano, não é usado o raciocínio. E o amor é um aspecto importante, né, do ser humano. Importantíssimo, porque isso tem a ver com relação. Se você não entende o que é o amor, né? Dizem, por exemplo, paixão. Eu costumo sempre falar se paixão é patologia, né? Porque paixão vem de patos. Né? E se paixão, então, é uma doença, o amor é uma síndrome. Ou seja, é um conjunto de doenças, um conjunto de bom amor tradicionalmente visto, como é visto encontrado na sociedade. É um conjunto, é uma confusão. Né? É simplesmente uma loteria. Né? Então, onde o impulso emocional, né? Onde o aspecto biológico, o aspecto químico, porque todos nós temos uma história de vida pessoal, praticamente singular. Todos nós temos uma história de vida singular. Né? Idiosincrásica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Idiosincrasia é a particularidade de cada um. Né? Então todos nós temos um ideal construído dentro da nossa mente, de acordo com a relação com os nossos pais, né? De acordo com os traumas de infância, ou outros temos desenvolvido afinidade mais para a figura paterna ou materna. Né? As nossas próprias carências que nós desenvolvemos ao longo da vida, tudo isso forma uma imagem do parceiro ou da parceira ideal no nosso inconsciente. Então muitas pessoas partem para a relação afetiva, a relação amorosa, né, com esses ideais preconcebidos de parceiros na sua mente, né, mas não ideais de que eu quero uma pessoa desta forma, daquela forma, com esse comportamento. Não, um ideal físico.
né? E um ideal, muitas das vezes, é puramente emocional, por causa das relações que se desenvolveram ao longo da infância, com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou seja lá quem for. Né? Então, acontece o quê? Muitas das vezes o indivíduo tem uma situação mal resolvida com o pai. Né? A menina, por exemplo. Né? E muitas das vezes ela procura num parceiro, um substituto do pai. Quantas relações a gente não vê assim? Né? O inverso também se dá. Indivíduos que tiveram uma relação mal resolvida com a mãe, né? Que não cresceram nessa relação, que não se desconectaram, não cortaram o cordão umbilical. Né? E o que acontece? Buscam nas parceiras uma substituta para a mãe. Né? Isso é muito comum de se ver também. Né? É muito difícil se ver relações saudáveis, sadias, né? Entre um homem e uma mulher, ou transgênero, seja lá o que for, mas é uma relação onde há o respeito mútuo, onde as identidades são preservadas, como eu dei o exemplo do Facebook. As pessoas não têm direito a ter o seu próprio Facebook, né? Estão sendo monitorados por seu marido, por suas esposas o tempo inteiro, né? E até a foto, o perfil, tudo é os dois juntos, lá como se fosse uma simbiose. Então, a razão não atrapalha o amor. Atrapalha sim, o que atrapalha o amor é a emotividade pura. Né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio que hoje em dia praticamente não existe. Né? Porque não há respeito à individualidade, há essa ideia de que vai ter alma gêmea, ou seja, vai ter alguém, a outra metade da laranja, quando ninguém é metade de ninguém. Né? Se uma coisa é metade da outra é porque ambos estão incompletos. Então, antes de você partir, né, para um relacionamento maduro, sério, você tem que se amar. Né? Se amar de uma forma íntegra, como um indivíduo. E daí você poder compartilhar, porque ninguém vai solucionar os seus problemas, as suas carências emocionais. Se todo mundo que já tentou isso quebrou a cara. Né? Porque ninguém resolve o problema de ninguém, do aspecto emocional. Isso aí é você com você. Né? O máximo que você vai conseguir com uma parceira, com um parceiro, é compartilhar, né? Crescer junto, né? Mas cada um na sua individualidade, ainda que com objetivos comuns, o que é ideal, né? Porque não tem sentido duas pessoas, porque os opostos se atraem, né? Isso em física, os opostos se atraem, o positivo se atrai pelo negativo, né? Esse atrito, né? Essa atração, né? Que gera sempre uma descarga de energia. Então, né, produz energia nessa atração positivo e negativo. Então, isso no físico. Né? Obviamente, fisicamente, os opostos se atraem. Né? O ser humano nem sempre é assim. Às vezes, os iguais se atraem. Tem o caso dos homossexuais. Então, nesse caso, falhou nessa regra. Mas, no geral, na natureza, os opostos se atraem. Entendeu? Mas, psicologicamente falando, quando nós somos criaturas conscientes, como nós vamos nos projetar no outro, então os iguais é que se atraem. Então tem sentido você se atrair psicologicamente uma pessoa diferente de você. Isso não tem sentido, só tem sentido isso fisicamente. Né? Porque se você que é masculino, você busca o feminino. Ainda que seja uma relação homossexual, existe sempre ali uma polaridade. Né? Alguém que é mais masculino, alguém que é mais feminino. Existe sempre esse complemento, mas psicologicamente falando, os iguais têm que se buscar. Na natureza você não vai ver, por exemplo, o leão andando com boi, o elefante andando com cachorro, né? Os iguais andam juntos. Mas na hora do sexo, na hora da atração sexual, obviamente os opostos se atraem. Né? Mas para uma relação saudável, os iguais é que tem que se buscar. Né? Porque uma pessoa honesta não anda com um bandido. Uma pessoa de moral elevada não anda com uma pessoa fútil, né? Com uma pessoa baixa. Né? Então os iguais no campo da consciência estão sempre se buscando. Né? Aí o Roberto também pergunta, no amor existem regras? Né? Isso aí, no amor, obviamente em tudo tem que existir regra. Né? E as regras não tem que ser mandamentos. Né? As regras não tem que ser impostas. Principalmente a religião quer impor regras. A religião quer dizer o que você faz, o que você não faz, o que você pode, o que você não pode. Né? Do ponto de vista moral, né? Não é lógico, não é um raciocínio, é simplesmente uma imposição. Então é ridículo. As regras de um amor, de um relacionamento, elas são ditadas pelo próprio relacionamento, pelas próprias pessoas. Né? Isso aí é totalmente individual. Cada relação vai ser uma relação diferente. Não existe padrão absoluto numa relação. Né? Tem casais que podem ter uma visão mais aberta de sexualidade. Mesmo porque sexualidade não é garantia de caráter de ninguém. A religião impôs isso dentro da sociedade. Impôs que sexualidade tem a ver com caráter. Né? Se o indivíduo ele decide ter sexo com outra pessoa, ele já é mau caráter.
né? Ele tem que estar na relação e morrer fazendo sexo com aquela pessoa única ali. Se ele viver 50 anos, ele vai viver 50 anos com aquela pessoa. Isso é ridículo, absurdo. Por isso que existe, por parte das pessoas que são racionalistas, né, um grande desprezo pela religião, né, pelo dogma religioso. Porque se tudo evoluiu, se a maioria das coisas evoluíram dentro da sociedade, né, porque tudo que é bom, que é útil, vai evoluir, né, vai se corrigir, se consertar, aparar as arestas. Né? Isso que é perfeição. Perfeição é o quê? Perfeição é uma palavra absoluta, né? Não existe de forma absoluta uma perfeição. Mas a busca pela perfeição é exatamente a palavra aperfeiçoamento, significa corrigir os erros, né? Aparar as arestas, né? Tirar o que não presta, o que é desnecessário, né? E a coisa se preserva de uma maneira muito mais sublime. Né? Agora a religião, ela se preserva sem se consertar, sem se corrigir, né? Sem evoluir. Então isso é uma praga, infelizmente é uma praga. Né? E muitas relações são destruídas, muitas pessoas vivem uma vida aprisionadas por causa disso, por causa das regras religiosas. Né? Então ele também pergunta, é possível amar o outro se eu não me amo? Impossível. Impossível, como eu já falei. Né? Você primeiro precisa se autoconhecer para conhecer o outro. Você primeiro precisa se amar. Né? O que é se amar? Se amar para mim, amar quer dizer conhecer para mim. Né? O que é conhecer? Né? É você ter intimidade. Né? Se você não tem intimidade com você, se você não se conhece, ou seja, traduzindo, se você não se ama, como é que você quer amar outra pessoa? Né? Então as pessoas nem sabem o que é respeito e falam em amor por Deus, ou eu amo essa ou aquela pessoa. Então isso não é amor, isso é paixão, é vício químico. Né? A pessoa está apaixonada, é diferente. Né? Diferente da questão do amor, de amar o outro, é essencialmente conhecer o outro. Eu acho que são palavras intercambiáveis, amor e conhecimento. Né? Então, Roberto também pergunta, existe amor ou interesse? Né? Isso aí eu acho que eu já respondi. Né? O amor desinteressado é exatamente compartilhar, né, com o outro, né, a sua vida, né, os seus interesses, compartilhar interesses e não basear a sua relação no outro por interesse. Né? É diferente. Né? É compartilhar interesses em comum, né, e se unir para compartilhar o prazer da vida e também os momentos difíceis, se ajudar. Né? Isso é uma relação. Agora, estar numa relação por interesse financeiro, estar numa relação por carência, ou porque a pessoa é linda e maravilhosa e esse interesse sexual é o que rege essa relação, para mim também é uma coisa que não funciona. Né? Então, eu acho que eu acabei resumindo bem o que eu queria. Eu acho que não tem muito mais a falar, porque, aliás, tem muito mais a falar, teria muito mais a falar, porque é um assunto que a gente poderia ficar aqui fazendo um vídeo de 5, 10 horas, né? Porque o amor praticamente envolve tudo, né? Envolve relacionamento interpessoal, né? Relacionamento de trabalho, né? Respeito pelo outro. Se você consegue se respeitar e ter uma boa relação com um parceiro, com uma parceira, né? Respeitando a individualidade, olhando para o outro, conhecendo o outro, porque isso é intimidade. Né? Acho que isso é o verdadeiro amor, conhecer o outro, se interessar, admirar, né? Não querer que o outro seja uma projeção sua, né? Mas querer ver o outro crescer junto com você. Né? Não para te completar e também não querer completar o outro. É para os dois juntos caminhando, duas unidades, né, diferenciadas, caminhando juntas. Se você consegue isso, você vai conseguir isso no seu ambiente de trabalho, você vai ter amor no seu ambiente de trabalho, né? Você vai ter amor com seus filhos, você vai ter essa relação de respeito, né, de olhar as diferenças, né, em relação a praticamente tudo. Né? Então vou fechar por aqui. Roberto, considero aí o tema, né, fechado, né, as perguntas aí considero respondidas. Né? Espero que abra espaço para reflexão. Um abraço a todos e estamos juntos pela propagação do conhecimento.